A paz seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos. Amém. A paz seja com você que está nos acompanhando aí no nosso canal da Primeira Igreja Batista Ilha das Flores. Seja muito bem-vindo a esta igreja, em nome de Jesus. Boa noite, meus queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Todos estão felizes, contentes? Amém. O bom é que aqui não está frio, né, irmão? Falando com meu pai lá em Minas, lá está gelado. O povo, nessa época, para ir no culto lá, pastor, não é fácil não. As irmãs vão com a bota até aqui em cima, de casaco, mas aqui, graças a Deus, a gente pode vir para o culto sem blusa, não é mesmo? Só não vem quem não quer, né, irmãos? Mas graças a Deus nós estamos aqui nesta noite. E eu estou feliz que você está aqui. Imagina Deus como está nesta noite, feliz, né? Eu imagino um Deus começando domingo de manhã e Deus naquela expectativa, pastor. Hoje vai ter culto. Os meus filhos vão estar lá. Jesus olhando para Deus e falando assim: Pai, valeu a pena. Olha como está, a igreja está cheia. Os meus filhos estão lá. Amém. E hoje nosso culto é muito especial, né, irmãos? Os irmãos acompanharam a nossa campanha durante todo o mês de junho. Nós estamos com este tema, o tema da campanha de missões estaduais 2026, seja Jesus para os capixabas. Vamos reforçar? Seja Jesus para os capixabas. E como disse, né, em alguns encontros atrás, não está dizendo para a gente ser Jesus para o baiano, não está dizendo para a gente ser para o carioca, para o São Paulino, né, para o paulista, está dizendo para a gente ser aqui. Para a gente ser aqui, para os nossos, para quem está ao nosso redor. Veja que o Senhor não está cobrando coisa da gente, é algo que está além do nosso alcance, está no nosso alcance. Seja Jesus para os capixabas. E a divisa está em Marcos 10, 45, não é isso, meu missionário? Exatamente, pastor. Por gentileza, Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Durante estes dias nós falamos sobre ser Jesus para o capixaba. Nós ouvimos várias mensagens, mas como eu posso ser Jesus? Como eu posso servir o capixaba? A melhor maneira de servir, irmão, é você dar aquilo que o ser humano está precisando. Lá no curso que eu estava fazendo, tinha jovens lá que só tinham o dinheiro do curso. Não tinha, pastor, dinheiro para comer. No momento que a gente ia almoçar, ele se afastava do grupo. Ia lá quem? O missionário Luiz. Deus sempre coloca a preocupação no coração do cristão, irmão. Por que ele se afastou naquele momento? Ele chegava: ei, moço, já comeu? Não. Não comeu por quê? Ah, não. Com vergonha, então vamos lá, vou pagar um salgado para você. Às vezes um salgado de R$5, você está sendo Jesus para o capixaba. Amém. Estamos na época de frio. Você encontra as pessoas aí na rua, dormindo numa calçada, e você vai lá e oferece um cobertor. Você está sendo Jesus para o capixaba. Alguém passa na sua rua, né? Trabalhando igual os coletores de lixo, correndo ali atrás do caminhão, suando a camisa, e de repente você sai lá com uma vasilha com água, oferece água para ele. Você está sendo Jesus para um capixaba. E tem aquele até mesmo que está passando necessidade, e você fica sabendo disso, você fala com a igreja, ou você mesmo tira do seu bolso e dá uma cesta básica para ele. Você está alimentando um capixaba. Ser Jesus para um capixaba é isso. Você vê a necessidade do seu próximo. Amém, meus irmãos? Então não é difícil ser um Jesus para um capixaba. E durante esse mês nós aprendemos que há várias formas da nossa denominação de ser Jesus para alguém. E apresentamos para os irmãos todos ou vários dos projetos. Hoje nós temos mais alguns. O primeiro dos projetos desta noite que nós vamos falar com vocês é um projeto chamado Cristolândia.
Cristolândia talvez seja o projeto que essa igreja mais conhece. A Cristolândia é uma resposta do povo de Deus, uma resposta de Deus para as Cracolândias. A Cristolândia é aquele lugar onde Jesus usa alguém para falar do amor dele, para mostrar a bondade dele, e levar a compaixão, levar o amor, e levar aquilo que aquela pessoa que está em conflito, está em situação de luta contra o vício, que é a libertação. A Cristolândia é uma resposta da Igreja de Jesus para as Cracolândias. É um ministério que acontece em várias capitais do nosso Brasil, e nós temos a alegria de termos a Cristolândia aqui. Esta igreja, por exemplo, já teve a alegria de ver uma pessoa desta comunidade aqui, que através de nós fomos usados como um canal para que esta pessoa chegasse na Cristolândia e tivesse a sua vida transformada. E hoje, essa pessoa não é só liberta, é também um missionário formado pelo CETEPS, que é a nossa academia de ensino aqui no estado, e que hoje honra a Deus, trabalhando na própria Cristolândia, que foi a ferramenta que Deus usou para alcançá-lo para Ele. E eu quero incentivar você. Você já visitou a Cristolândia? Pensa aí. Quanto tempo a Cristolândia existe? E você já foi lá? Se não foi, vá, né, pastor? Vá conhecer a Cristolândia. Nós também temos o projeto, pastor, de evangelização de ciganos. O missionário que esteve aqui, o pastor que esteve aqui, ele falou um pouquinho, né? Que ele já evangeliza ciganos. Mas nós temos esse trabalho desde 2024 pelo pastor Laurindo Nascimento e sua esposa. Que já vieram aqui também. Já vieram aqui, pastor? Já. Falou um pouquinho também de como é, né, a dificuldade de evangelizar um cigano, irmãos. Nós tivemos lá também em Juazeiro, Bahia, uma família grande de ciganos que nós evangelizávamos, que a gente falava com eles. Eles foram para o culto, estiveram ali conosco, mas não é muito fácil. É uma cultura que é um pouco difícil de ouvir o evangelho, mas quando se converte, meu irmão, se converte verdadeiramente, né? E Jesus, ele veio para todos, e por isso nós devemos também evangelizar os ciganos. Um outro projeto que gostaria de apresentar para os irmãos nesta noite é um projeto chamado Anjos da Noite, que também é uma resposta de Deus para as pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. O projeto Anjos da Noite, ele nasce aqui no estado do Espírito Santo, na nossa grande Vitória, no ano de 2011, fundado por um grupo de pastores e alguns irmãos, trabalhando nas periferias e no centro ali de Vitória, da nossa capital, cuidando, alimentando, acolhendo pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. Esse projeto é um projeto fantástico, que carece de oração, carece de participação e carece de ajuda. E o outro projeto? Nós também temos um projeto de capelania socioeducativa. Quem já ouviu falar do IASES aqui? Quem já ouviu falar? Eu já fui funcionário, trabalhei lá. Glória, aí. O IASES, ele acolhe aquele jovem que porventura cometeu algum delito, né? Fez alguma coisa e esse jovem, ele é preso. Como que funciona? Funciona são três etapas, três casas. Primeira casa recebe aquele jovem quando ele é preso lá na rua, é trazido para uma casa, ele fica ali durante 45 dias esperando o julgamento. Se dentro de 45 dias aquele jovem não é julgado, ele é solto. Mas se porém ele é julgado e é condenado, ele pode pegar uma pena de 6 meses a no máximo 3 anos. Depois que ele já cumpriu o que ele deveria cumprir lá nessa prisão, ele é levado para uma terceira casa, que lá ele chega de manhã, ele vai para a escola, volta e fica nessa casa. E no final de semana ele é levado para a sua família. Lá em Petrolina, em Pernambuco, eu pude trabalhar como motorista, e eu pegava esses jovens, levava para o dentista, né, levava para o médico, levava, quando ele era liberto, levava para a família dele. É um trabalho muito lindo e que necessita de missionários.
necessita de homens e mulheres de Deus que possa ajudar e estender a mão para o jovem. Como que um jovem ele chega nessa situação? A maioria deles, pastor, chega nessa situação porque muitas vezes os pais saem para trabalhar e não tem aonde deixar o seu filho, e seu filho fica na onde? Na rua. A rua educa esta criança. Talvez um filho que perdeu seu pai ainda pequeno, ou lá no Nordeste eles falam filho de pais, como é que fala? Órfãos de pai vivo. Tem como, irmão? Órfão de pai vivo, ou seja, o pai que abandonou o seu filho e foi embora. Esta criança, ela cresce com a cabecinha, irmão, daquele jeito lá no mundo. E cresce e comete algum delito e essa criança ela é presa. Eu vi crianças de várias idades. Eu vi crianças, irmãos, com apenas 14, 15 anos, que já matou várias pessoas. É muito triste ver isso. Eu pude ali levar a palavra para eles, estar com eles, e vejo a necessidade de a igreja acolher esses jovens. Amém, meus queridos? E só para fechar esse aí, essa ideia do menino em conflito com a lei, irmãos, isso é tão grave, é tão sério. Nesse período que eu trabalhei lá como educador social, era interessante que o pessoal me chamava pelo rádio, onde eu estivesse, e tinha determinados lugares que só eu entrava lá. Eu sei que eu só entrava lá por causa de Jesus, não era por minha causa. Por exemplo, tinha um lugar que a gente conhece como Solitária, mas lá era um lugar chamado Aperfeiçoamento. Olha só. E aí lá eles ficavam isolados, como se fosse um castigo, né? Ficavam isolados. Esses camaradas começavam a como eles chamam, né? Chutar chapão, que é chegar na porta metálica que tem assim, na hora que bate o tédio lá, e começa a chutar aquilo, gritar e xingar, e aquela coisa terrível. Irmãos, só eu entrava lá. O nosso líder de turno, né? Me chamava pelo rádio, e eu chegava lá. Sabe o que era que eu fazia? Eu começava a cantar. Cantar quem? O CD de Lázaro todinho. Cantava, eles ficavam tudo em silêncio ouvindo. Uma vez teve um que ficou endemoniado numa cela. E aí, fulano está passando mal, chama o médico lá, não sei o que. Aí um pegou e falou, irmão, é melhor você vir aqui. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu pedi para o pessoal sair. E, olha só, pedi para o pessoal sair e disse assim, isso aí não é doença não, pode chegar cá. Eu fui lá, com aquela ousadia, né? Que Deus nos dá ali na hora, né? No olho do furacão. Coloquei a mão na cabeça dele, comecei a orar. E com a autoridade de Jesus, o demônio saiu ali, ele levantou, me abraçou. Pena que pouco tempo depois que ele saiu, ele continuou no mundo da criminalidade e veio a falecer. Um deles, logo quando eu me mudei aqui para casa, comprei um guarda-roupa e chegou o caminhão para entregar. Quando o caminhão veio entregar, o motorista, eu falei, cara, conheço esse motorista de algum lugar. Fiquei naquilo e tal. Aí eu falei, rapaz, eu conheço você de algum lugar, amigão. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu também te conheço de algum lugar. E ficamos naquela. E aí ele falou, eu falei, deve ser de algum projeto que eu já dei aula e tal. Aí ele falou, você já trabalhou lá no CSE? Aí eu falei, é isso, é você, caramba, como você está diferente. E pronto. Cara, aquele cara pulou do caminhão, me deu um abraço, começou a chorar. Disse, seu nome é Leomar, né? Eu disse, é. Aí eu não lembrava mais dele, né? Porque eu fiz uma amizade muito bonita com ele lá dentro. Ele disse, por sua causa eu estou aqui hoje. Eu fiquei emocionado pra caramba também. Aí ele começou a me contar, né, o que aconteceu. Ele falou, cara, eu tomei jeito na minha vida. E foi me contando. Essa semana eu estava na varanda, ele passou no caminhão, indo entregar alguém aí. Olha quanto tempo já, eu tenho quase uns 3 anos isso que eu estou morando ali. Ele passou no caminhão. Aí ele me viu, ele deu a ré. Não, ele gritou, Leomar! Aí eu olhei assim, não vi quem foi, ele deu a ré no caminhão. E aí, vaza, não sei o que, fez aquela festa. Deus te abençoe. Eu lembrei o nome dele aqui, não vou falar para preservá-lo.
Deixa abençoando isso aqui e tal. Eu falei, eu estou esperando aquela visita, é domingo, 7 horas que você vai vir, porque eu sou assim. Eu já convido dizendo o dia, a hora e o lugar. É domingo, 7 horas que você vai lá na igreja? Aí ele, pode ser, uma hora dessa eu vou. Eu falei, domingo, 7 horas lá na igreja. Irmãos, então que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo, para que eu e você continue sendo uma bênção. E que esta campanha linda que estamos executando este mês, promovendo durante esse mês, não fique apenas na nossa lembrança, como ficou Seja Jesus para alguém. Que seja de fato uma verdade para mim e para a sua vida. Em nome de Jesus. Bem, nós escolhemos uma música para ser o tema da campanha desse mês, não foi, meu missionário? Escolhemos sim, pastor. E aí, vale a pena agora a gente chamar o pessoal, né? Para cantar? Bora chamar o grupo de louvores aí. Então, Pastor, venha, o Deus. senhor falou aí Pode falar. sobre o convite. Tem um cabra macho aqui, pastor, que nessa semana eu encontrei com ele aqui na cidade, foi ali no parquinho. Ele chama Antônio, aquele moço bonito ali, ó. Eu encontrei com ele, fiz o convite, ele falou assim, domingo eu vou estar lá. Você acredita? Eu esqueci. Mas ele não, ele veio, trouxe a esposa, foi, família, tá aí. Deus abençoe. Para mim é um cabra macho, tem palavra. Falou que vinha e veio mesmo. Deus abençoe sua casa, sua família. Seja feliz, seja abençoado, em nome de Jesus. Isso aí, Toninho, o seu lugar é aqui conosco. Você e da sua varoa amorosa. Deus abençoe. Com vocês a música da campanha que nós escolhemos. Não, essa não é a música oficial da campanha, mas é uma música de uma outra campanha que nós escolhemos porque gostamos demais da letra dessa canção. Você que não conhece, observa a profundidade dessa letra. Sou escolhido para levar a mensagem do amor. Foi
paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos continuar adorando a esse Deus que é lindo, que é maravilhoso. Se você veio aqui nessa noite, veio para adorar a Ele. Você não veio aqui simplesmente porque alguém te convidou, porque você queria estar aqui, porque aqui é um lugar bom, que tem os seus amigos estão aqui. Não, você veio aqui porque a presença do Senhor é real neste lugar e você veio adorar a Ele. Eu te convido a ficar de pé. Você vai cantar conosco, Ele exaltado. Preparado para entregar os seus dízimos, suas ofertas, vai ter oportunidade nesse momento. Enquanto cantamos águas purificadoras, existe um rio, Senhor, um rio que corre do trono de Deus. Esse rio ele passa em nossa vida, nos lava, nos purifica, nos transforma. Amém? Senhor,
fui. Quem foi o teu de amor? Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Vai transformar em nossas vidas. Tudo vai transformar. Pois leva a vida no próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber. Deus, e Ele é o rio. E se passarmos, por momentos assim difíceis, a palavra do Senhor diz que Ele estaria conosco. Isaías, ele fala, no livro de Isaías, que quando passarmos pelas águas, o Senhor estará conosco e elas não irão nos submergir. Nós temos que confiar na palavra do Senhor, porque a gente olha para a vida e a circunstância da vida. Se a gente for focar no problema, não, a gente tem que olhar para Deus, saber que nós temos um Deus que é grande, que é poderoso, que está do nosso lado, que não importa as dificuldades, não importa os problemas que passarmos, Ele estará conosco e Ele tem a solução para o meu e para o teu problema. Amém? Creia nisso, meu irmão, minha irmã, creia. Vamos cantar sobre as águas. Sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia.
Pai, nós queremos te glorificar, Pai, nessa noite. Deus, Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Deus, nós te agradecemos por esse momento de louvor, Pai. Recebe nossa adoração, recebe nosso louvor, porque tudo é para a tua glória, Pai. Porque sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Nós precisamos do Senhor em todo momento, em todo instante, Pai. Nós queremos te servir, meu Pai, a cada dia melhor, Pai. Nós queremos consagrar as nossas vidas para ti, Senhor. Para fazer a tua obra, Pai. Com mais dedicação, com mais afinco, com mais amor, Pai. Porque o Senhor entregou o teu único Filho unigênito para morrer por nós na cruz, para nos dar a salvação, meu Pai. Não há nada que possamos fazer, meu Pai, que venha retribuir tão grande amor como o Senhor nos amou. Mas, Pai, a única coisa que podemos fazer é nos entregar. É entregar a nossa vida para o teu serviço, para a tua obra, Pai. Oh, Pai, que o Senhor continue colocando mais amor em nossos corações pelas almas perdidas. Em nome de Jesus, recebe, Pai, este culto que é para a tua glória, Pai. Abençoa aqueles que estão entregando os dízimos nessa noite, as ofertas. Meu Deus, que a cada dia o Senhor faça com que venham prosperar, cada dia para que possam ter com que mais contribuir, que possam estar sendo bênção na vida de outras pessoas, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem nos dado. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Dando continuidade ao nosso culto e dividindo ele agora em duas partes, eu queria convidar as crianças e também as professoras das crianças, os professores que vão ficar com as crianças hoje. Vem cá, por favor. Vem cá. Vem cá. Vem aqui, crianças. Vem aqui, crianças. Vem aqui, crianças. Deus abençoe. Oxe, cuidado. Aí, Caleb, ajuda ela, Caleb. Ajuda ela. Venha, titio, venha. Isso, venha, venha. Venha, minha avó. Oi, Valentina. Ajuda ela aí. Vem. Cadê as professoras de hoje? A Jaqueline. E quem mais que vai com o Jaque? Ah, tá. Joia. Estão todas as crianças aqui? Vamos orar por elas, para que Deus continue abençoando. Olha, aqui estão o Ministério de Louvor, missionários, pastores, diáconos, pessoal da recepção. A gente só não sabe quem aqui, mas está todo mundo aqui, ó. Deixa eu ver quem tem cara mais de missionário, deixa eu ver quem mais tem cara de diácono, quem mais tem cara de pastor. Não dá pra gente saber, mas está aqui, ó. Pessoal da mídia, está tudo aqui, ó. Qual é o nosso papel? Orar e encaminhar. Peraí, aí. Cadê minha diaconisa orou pelo nosso momento do culto? Vou chamar o esposo, o diácono Volmer, para que esteja orando aqui pelas nossas professoras, pelas nossas crianças, para que elas tenham um momento abençoado. As crianças também, meu irmão Volmer, estão aprendendo lá na sala delas como é que é ser um Jesus pro capixaba. Então, lá na escola, na hora de brincar, todos os lugares aí, né? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos, ó Pai, aqui nesta noite, ó Pai, apresentando essas crianças no altar do Senhor, Pai. Ó Deus, que o Senhor toma, Pai, esses coraçõezinhos, Pai. Essas crianças cresçam sempre, ó Pai, com o intuito, ó Pai, sempre de te glorificar e glorificar o nome do Senhor, Pai. E os seus pais, possa, Deus, sempre ter sabedoria, ó Deus, para ensinar essas crianças sempre nos caminhos do Senhor. Pai, não só nos caminhos do Senhor, Pai, nos estudos, onde quer que essas crianças passar, eles têm uma responsabilidade de estar sempre educando e ensinando, Pai. Ó Deus, quero colocar, Deus, os professores, Maria Querine e outros, Pai, e cuida, Pai, na salinha dessas crianças. Usa elas em tuas mãos, Pai. Que elas tenham as palavras do Senhor, Pai, para inundar esses coraçõezinhos. Essas criancinhas crescem sempre, Pai, alegre, feliz, com saúde no Senhor, Pai. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, porque o Senhor tem abençoado, Pai, as criancinhas da tua igreja, Pai. Não só da igreja
aqui, ó Pai, de Ilha das Flores, mas todas, Pai, aquelas que, ó Pai, os professores, ó Pai, nas igrejas evangélicas, ensinam como deve andar nos caminhos do Senhor, Pai. Por isso nós somos gratos ao Senhor por tudo, Pai. E selemos elas no altar do Senhor neste momento. E o Senhor cuida delas em nome de Jesus. Amém. Vão, minhas crianças lindas. Ó, pode até por aqui para ficar mais fácil para vocês. Abre aqui, meu diácono, para elas. Aqui, ó. Aqui, crianças. Espera aí que o tio vai abrir para vocês. E vai devagarinho aí na filinha aí. Vai devagarinho. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Agora, antes era meu pastorzinho. Aí no dia das crianças que os professores ensinou a musiquinha lá, que o pastor também é ovelha, agora ela me chama de meu pastorzinho ovelha. Essa menina é fantástica. Ela é diferente, né? Bem, dando continuidade, antes de ouvirmos o nosso mensageiro, deixa eu só lembrar os irmãos de uma orientação importante. Lembra do nosso alvo? O nosso alvo para a campanha deste ano, ele é secreto. Ninguém sabe o valor que a gente estipulou, eu e o missionário aqui, os promotores da campanha desse ano. Porém, o que pode estar acontecendo com essa onda agora do Pix, né? Que a gente não pega mais o envelope para anotar. Os irmãos que fazem a sua oferta pelo envelope, é fácil. Lá no envelope tem escrito missões. Você coloca ali. Quando a tesouraria da igreja vai separar o que é de quê, ela vai identificar que aquele valor é para missões. E ele não é para luz, não é para água, não é para o teclado, é para comprar outra coisa. É para missões. E pelo Pix? Como é que a gente vai saber? Então, pelo Pix temos duas opções. Na hora do Pix, alguns aplicativos nos dão a oportunidade de descrever. Então, se o seu der, você descreve ali que aquele valor é para missões. Se não, você vai ter que fazer aquele negócio de antigamente, do boca a boca. Você manda o comprovante para a tesouraria, para mim, seja lá o que for, e fala e avisa, pastor, esse valor aí é para missões. Que aí eu aviso para a Márcia e depois na conta a gente faz a transferência direitinho para mandar para a junta de missões estaduais. Ok, pessoal? Então lembra disso para que no final a gente consiga fazer. Aí eu estava falando com a irmã Aparecida que não é hoje que a gente vai abrir aqui para mostrar para vocês, para revelar, né, o valor que a gente estipulou. Por quê? Porque a gente ainda precisa fazer essa contabilidade. Então, com certeza, é nos próximos domingos, depois que Márcia conseguir sentar e ir lá identificar e separar, né? E aí a gente vai identificar se alcançamos ou não. Mas nós vamos ultrapassar em nome de Jesus. Tá bom? Boa noite. Graça e paz. Amém. A paz do Senhor. Amém. Como é bom poder estar junto com o povo de Deus para podermos prestar esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus e saber que Ele é digno de toda honra e toda glória. Obrigado, irmão. Deus abençoe. E realmente esse foi um dia muito esperado para nós, ali da Igreja Batista Nova Rosa da Penha, de poder estar aqui com essa agência viva do Senhor e poder proclamar o nome do Senhor nessa noite, através das canções, através do teatro, e tudo que está sendo realizado nesta noite é para a honra e para a glória do Senhor. Quero compartilhar também com você nessa noite um texto da palavra de Deus que se encontra em Eclesiastes no capítulo 12. Eclesiastes 12, versículo 1. Não esqueça do teu Senhor. Eclesiastes 12, versículo 1, na minha versão, diz: lembre-se do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos de que você dirá: não tenho neles prazer. Querido Deus, muito obrigado. Tua palavra foi lida. E nós estamos aqui, Senhor, para poder ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Ser conosco, em Cristo Jesus. Amém. Muito bem.
Realmente esse texto ele aponta aí para a juventude, mas ele vai muito além dessa juventude, ele vai apontando para a melhor idade, né? Para a idade vindoura, né? Dos idosos, dos anciãos. Via de regra, esse texto ele se aplica a toda a raça humana, aonde ele inicia apontando para uma lembrança do seu Criador. Interessante nós pensarmos sobre esse tema e lembrarmos de fato quem é o nosso Criador. E pensarmos sobre esse assunto nos traz uma reflexão sobre como nós temos tratado esse tempo com Deus. Esse teatro que foi ensinado aqui, ele foi de suma importância para que nós pudéssemos tirar lições práticas para a nossa vida. Você percebe em quantos momentos da vida desses jovens que estavam aqui representando nesse teatro, Jesus poderia estar participando da vida deles? Perceberam quanto que as coisas seculares, as coisas terrenas deste mundo ocupavam muito mais o lugar no coração deles do que o lugar que Jesus deveria estar ocupando? Nós deveremos pensar sobre isso nesse texto e refletir sobre aquilo que Deus ele espera de nós como suas criaturas. Todos nós somos criaturas do Senhor. Ele nos fez. Aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador não são apenas criaturas, mas eles foram feitos filhos de Deus. E é exatamente para esse tempo que o Senhor tem trazido ao nosso coração esta palavra. Qual é o lugar que o Senhor ocupa no teu coração? Quando nós olhamos para a Escritura, exatamente a Bíblia vai dizer que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas será que de fato nós temos buscado, priorizado, colocado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Tente buscar na sua memória, no teu coração, e fazer essa pergunta para você. O que é que tem ocupado o primeiro lugar na tua mente, no teu coração? Será que as correrias do dia a dia, esse frenesi para lá e para cá, de estudos, de trabalho, de atividades, não tem roubado o seu tempo principal, que é o seu tempo com Deus? Aonde você tem colocado esse tempo particular, pessoal e intransferível na sua relação com o seu Criador? Será que se esse tema não fosse tão importante, nós teríamos registrado aqui em Eclesiastes 12 desta maneira? Lembra-se, é interessante nós pensarmos sobre isso. É de fato uma exortação para nós não esquecermos daquele que nos criou, pensar naquele que nos fez, porque somos dele, somos feitura sua, fomos criados para o seu louvor, fomos criados para a sua glória, e enquanto nós não vivermos de tal maneira, nós estaremos vivendo distantes daquele que nos criou. Nós nos esquecemos dele, vivemos como se não existisse um Deus que governa, que dirige e que rege todas as coisas. No entanto, a palavra de Deus, através do salmista, diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Percebe como é importante nós trazermos em nossa memória, trazermos em nosso coração as coisas que de fato dão esperança, e lembrar do nosso Criador, de fato deve encher o nosso coração de esperança. Lembra quem você era antes de ter um relacionamento com o Senhor? Lembra quem você era antes de ter entregado a sua vida a Jesus? Lembra de quem você era antes de ter entregado a sua vida para o seu Criador? Lembra que agora você não é mais uma criatura, mas agora você é feito filho de Deus? Trazer a memória. Trazer a memória nos faz remetermos aquilo que o Senhor já fez em nossa vida, aquilo que o Senhor já fez em nosso coração. Trazer a memória nos dias ruins, as coisas boas que o Senhor já fez na sua vida. Isso nos dá uma energia, isso nos dá uma força, um vigor espiritual, que nos faz continuar a nossa jornada. Em dias de nuvens densas, em dias de nuvens escuras, em dias de tempestades,
nós devemos nos lembrar que há um sol da justiça. Devemos lembrar que o Senhor, que governa todas as coisas, está além das nuvens escuras. E lembrar também que mesmo nos dias escuros, Ele está presente conosco. Assim como Ele prometeu estar conosco todos os dias, Ele é uma realidade para nós. Ele está presente em todos os momentos de nossa vida, mesmo quando nós o ignoramos. Mesmo quando nós dizemos, Jesus, o Senhor não tem lugar. Jesus, o Senhor não é importante nesse lugar. Mas preste atenção, mesmo nesses momentos, o Senhor não nos abandona. E ai de nós se o Senhor nos abandonasse. E ai de nós se o Senhor dissesse, então se você deseja, se você quer viver ao seu bel prazer, eu te entrego você, as suas paixões, a sua própria sorte. Ai de nós! Mas não é assim, e é por isso que a Escritura nos chama a atenção, lembra do seu Criador. Falando sobre a mocidade, nós remetemos ao apóstolo Paulo já, aquele senhor com cabelos grisalhos, barbas brancas no final da sua vida, chamando o seu filho na fé, Timóteo, e dizendo, olha Timóteo, você precisa trazer à memória os ensinamentos que teve a sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd, e de quanto eles te instruíram na palavra, e de quanto eles falaram dos ensinamentos das Escrituras, e de como isso tem permeado a tua mente e o teu coração. Timóteo, não te afaste dessa palavra, medita nela de dia e de noite, ande conforme o livro desta lei, não se desvie, mesmo que todos se afastarem, você não deve se afastar desse livro da lei. Trazer à memória, Timóteo, tudo aquilo que você aprendeu desde pequeno, e de como essa palavra foi enxertada no seu coração, e de como você teve um relacionamento com o seu Criador, e você não deve desviar dele em momento algum. Olhe para Paulo como um exemplo para Timóteo. Timóteo podia olhar para este homem e ver um exemplo de perseverança, um exemplo de fé. Pense para Paulo olhando para o seu tempo antigo, enquanto ele renegava a palavra de Deus, enquanto ele era um perseguidor do povo de Deus, até que ele tem um encontro pessoal com o Senhor e a sua vida é transformada de maneira poderosa. Paulo traz a sua memória, Paulo lembra-se exatamente do seu Criador, porque ele sabe que enquanto ele perseguia os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Deus. Ele entende que agora o Senhor o alcançou pela sua graça, ele foi liberto, ele foi salvo pelo poder do sangue de Jesus Cristo, e agora o Senhor diz, eu lhe mostrarei o quanto você vai sofrer por causa desse evangelho. Paulo precisava trazer a sua memória, Paulo precisava se lembrar do seu Criador, daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Será que nós somos melhores do que esses homens? Será que nós somos superiores? Será que o nosso nível de conhecimento está tão elevado que nós não temos essa necessidade? Eu creio que não. Eu creio que nós estamos nessa mesma condição. E assim como Paulo, assim como esse escritor sábio, que foi aquele homem que pediu sabedoria ao Senhor e o Senhor lhe deu sem medidas, que agora chega no final de sua vida e começa a dar conselhos para aqueles que permanecem, para aqueles que continuam a viver, sabendo que os seus dias vão chegando. Lembra do teu Criador. Eu fico imaginando, irmãos, assim como este homem começa a escrever esses conselhos, Salomão escreve esses conselhos, Paulo já na sua velhice também escreve conselhos ali para aqueles que estão sob sua tutela, e pensar exatamente sobre o findar da nossa vida. De quando nós chegamos no final da vida e nós paramos para pensar, o que é que eu fiz na minha vida? Converse com uma pessoa que está chegando no findar de sua vida e pensar e perguntar para ele, se você pudesse fazer tudo de novo, o que é que você faria de novo? O que é que você faria de diferente? Certamente ele deveria dizer, eu buscaria mais o Senhor, eu me dedicaria mais na obra de Deus, eu amaria mais a minha família, eu cuidaria mais dos meus, eu pensaria mais nas pessoas do que nas coisas. Porque exatamente no findar da vida que nós trazemos a real reflexão em nossa vida, o que foi que eu fiz na minha vida. E nós não deveríamos deixar para esse momento, para refletirmos, mas hoje é o dia de pensarmos,
o que é que eu tenho feito da vida que o Senhor me deu. Como eu tenho administrado esse dom precioso que é a vida que o Senhor me deu. E trazer a memória, e trazer a lembrança, e refletir sobre o nosso Criador, isso nos dá esperança. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. A vida passageira. A Bíblia diz que a vida é como um vapor que aparece por um tempo e logo desvanece. A juventude passa, os cabelos brancos vão chegando. E felizes aqueles que têm esse tempo de privilégio de ver os cabelos brancos chegando. O tempo chega, o tempo passa para todos nós. E a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo que o Senhor confiou a nós? Administrar o nosso tempo para a glória de Deus. Administrar o nosso tempo para louvor do nome do Senhor. Viver a cada dia como se fosse o único dia, o último dia de nossa vida. Você já parou para pensar sobre isso? Como que você viveria esse dia com mais intensidade? Você não ficaria olhando para o relógio pensando, poxa, o pastor não vai acabar logo, tem que ir embora. Você não ficaria pensando em minutos que passariam, ou do tempo que você vai gastar para chegar em casa, ou do tempo que você vai ter para descansar essa noite. Não, você gostaria de usá-lo todo esse tempo para estar na casa de Deus, adorando o Senhor, junto com a sua família, junto com os seus, aqueles que você ama. E você quer bem? Ou será que eu estou errado? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. É interessante que ele diz, lembra, e depois ele diz o porquê. Antes que venha, irmãos, os maus dias vêm para todos nós. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal, basta cada dia a sua própria dificuldade. E esses dias maus, eles vão chegar para todos nós. A questão é que se você está conectado, se você está ligado, se você está no trono da graça, se você tem o seu Criador real, presente na sua vida, na sua mente, no teu coração, quando chegar os dias maus, você saberá lidar com eles. Amém? Você saberá lidar com eles. Não ficará como aqueles que não têm esperança. Não ficará como aqueles que não sabem o que fazer, nem para onde ir. Não ficará como aqueles que são como ventos, como palha, como folha seca, que é a moinha que o vento espalha. Assim como chegou os dias maus para Jó. E aquele homem que era um homem próspero, um homem sábio, um homem que andava em retidão diante do Senhor, que lembrava do seu Criador para adorar, para sacrificar ao Senhor, para cultuar ao Senhor. E quando chegou o dia mau para Jó, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. O dia mau chega para todos nós, a questão é, o que é que nós vamos fazer nesse dia mau? E você só consegue passar pelo dia mau, como aquele homem passou. Você consegue passar também, mas você precisa conhecer o seu Criador. Você precisa estar em conexão com o seu Criador. Você não pode tratá-lo como, é Deus mesmo e acabou e ponto final, e deixa ele quietinho lá e eu continuo seguindo a minha vida. Não, você deve levar isso com seriedade. Você deve desenvolver um relacionamento pessoal com o seu Criador. Você deve amá-lo com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua fé. Você deve buscá-lo com toda a intensidade da sua vida. E esse é o verdadeiro relacionamento que o Senhor espera com aqueles que Ele chamou das trevas para o reino do seu amor. E quando nós desenvolvemos esse relacionamento com Ele, os dias maus vêm para nós. Mas nós podemos passar por esses dias maus, por esses dias difíceis, porque o nosso Redentor vive, porque o Senhor está conosco. E mal nenhum te sucederá, e nem praga alguma chegará à sua tenda. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Sim, queridos, porque quando nós andamos com o Senhor, em relacionamento pessoal com Ele, nós não precisamos temer as circunstâncias. Por quê? Porque Ele governa a circunstância. Ele está no controle de todas as coisas. Talvez você diga, pastor Justino, porque o senhor não sabe como que está a minha vida. Eu nem poderia estar aqui hoje. A minha vida está uma luta. O senhor não sabe a luta que eu estou passando em casa. Eu também vou contar para você a luta que eu estou passando em casa também. Todos nós temos as nossas lutas. Todos nós temos as nossas batalhas. O que difere de nós não é o grau, a dificuldade de cada um, mas a nossa relação com o Criador. Então, se nós temos uma relação com o nosso Criador, nós vamos passar pelos dias maus.
antes que cheguem os dias maus, e eles chegarão. E cheguem os anos, e eles chegarão. E você dirá: eu não tenho neles contentamento, eu não tenho neles prazer, eu não tenho neles alegria. Perceba quantas pessoas estão vivendo hoje sem a verdadeira alegria. Quando Davi cai, quando Davi peca, quando Davi desagrada a Deus, o profeta o repreende, Deus o perdoa, mas Davi ainda tem alguma coisa vazia, alguma coisa está seca no seu coração, sem vida, sem alegria dentro dele. E ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Senhor, me dá de volta essa alegria, Senhor. Até mesmo nós, queridos, como cristãos, nós podemos viver esse momento de sequidão em nossa vida espiritual. Enquanto nós nos afastamos do Senhor, deixamos de reconhecê-lo, Ele como nosso Criador, deixamos de render a Ele a glória devida, o nosso coração vai se secando. É como o sol escaldante no deserto, que nenhuma planta pode subsistir debaixo daquela alta temperatura, e vai se murchando. Assim estava Davi. Enquanto ele se afasta do olhar do seu Criador, enquanto ele deveria estar na posição de um homem de guerra, enquanto ele deveria estar na posição de uma autoridade espiritual, ele baixou a sua guarda, ele deixou de lembrar-se do seu Criador e começou a lembrar da criatura que era ele, e começou a olhar para a criatura e satisfazer os desejos da criatura, e levou este homem então à queda. Mas mesmo nesse tempo de sequidão, nós podemos orar como Davi: ah, Senhor, restitui-me a alegria, dá-me a alegria de novo, Senhor. O verdadeiro cristão, ele não pede riqueza, ele não pede bens, ele pede a alegria da salvação. O povo de Deus é um povo alegre, o povo de Deus é um povo feliz, o povo de Deus é um povo vibrante, o povo de Deus é um povo que passa por dificuldades e por lutas com um sorriso no rosto, e não é porque ele é doido, não. É porque o Espírito Santo está nele. E nós cantamos: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo o meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, seu grande amor. Como é maravilhoso nós podemos olhar para o grande amor de Deus, quando Ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer por miseráveis pecadores como eu e você, dignos de morte, condenação, separação eterna. Mas Ele enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, para que nós pudéssemos ter alegria que não pode ser comprada com dinheiro, com poder aquisitivo, com fazendas, com casas na praia, nada. Somente Jesus pode nos dar essa verdadeira alegria. E se nós queremos viver os nossos dias com alegria, nós precisamos lembrar do nosso Criador, devemos nos reportar para Ele, colocar diante dEle toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quando colocamos a nossa vida no altar do Senhor, confiamos nele, Ele apacenta o nosso coração, Ele supre a nossa necessidade, Ele nos dá a verdadeira alegria. Ele nos dá a verdadeira alegria. Mas lembra-se do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque esses dias virão, os dias maus virão, e você não dizer: eu não tenho neles contentamento, porque você vai estar ali, passando por aquela luta, por aquela dificuldade, mas sabendo que o Senhor está com você nesta peleja. Isso é maravilhoso demais, isso é especial demais. Porque infelizmente, pastor, muitas pessoas vão para o Evangelho, vão para a igreja, pensando que enquanto adentrarem uma igreja, enquanto estiverem com seus nomes arrolados no hall de membros da igreja, vai se acabar os problemas, vai se acabar as dificuldades, e aí começa então a vir os dias maus, e aí então eles não estão arraigados de fato na Escritura, na palavra, no ensino que vem do Senhor através da Escritura. E então eles começam a questionar, a desanimar e a ficar pelo caminho. Mas eu sempre digo que quando Jesus chama os seus discípulos, Ele coloca de fato aquilo que é bom, mas principalmente Ele coloca as dificuldades e as lutas. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Isso é bom? Tomar uma cruz é bom? Quando você toma uma cruz, o que você espera? Você espera a crucificação, você espera a morte.
É negar a si mesmo a cada dia. Sabe o que é isso? A sua carne está tremendo, querendo fazer a sua vontade, os seus prazeres, e você renegar, porque você lembrou do seu Criador. No mundo tereis aflições, ele disse. Percebe como o Senhor não economiza em dizer que ser cristão, servir ao Senhor, não é um mar de rosas, mas de fato é de lutas, dificuldades, e os dias maus eles chegarão para nós. Ele não poupa dizer isso, mas ele nunca deixou de dizer: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então as dificuldades e as lutas, elas não são para nos destruir, elas não são para aniquilar a nossa fé, elas não são para fazer com que nós fiquemos pelo caminho, não, mas para que nós olhemos atentos, com os nossos olhares fitos no autor e consumador da nossa fé, para que Ele renove as nossas forças dia após dia, para que nós nunca venhamos a esquecer da bondade de Deus, enquanto Ele prova o seu amor para conosco, pelo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como é bom poder olharmos para esse Deus, lembrarmos desse Criador perfeito e pensarmos: como pode um Deus tão puro, um Deus tão santo, um Deus tão especial olhar para mim, uma criatura imersa no pecado, e ainda assim enviar o seu Filho para morrer em meu lugar? Só tem um nome para isso: amor. Deus prova o seu amor pelo que Cristo morreu por pecadores, como eu e você. Como eu e você. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. É por isso que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, para você ser ministrado, assim como eu também sou ministrado nesta noite. É o Senhor nos mostrando, para que você busque na sua memória, dia após dia, e não se esqueça do seu Criador. Lembre-se daquele que te formou no ventre da sua mãe, e faça como o salmista: ah, Senhor, ainda como uma criatura informe no ventre da minha mãe, e o Senhor já estava ali comigo. O Senhor me tecia no ventre da minha mãe, ainda aquela criatura informe. Olha que coisa maravilhosa. Lembrar do teu Criador, daquele que te formou no ventre da sua mãe, daquele que trouxe você à existência, a este mundo. Não se esqueça do seu Criador. Lembre-se dele em todos os momentos da sua vida. Lembre dos momentos bons e se prepare para os dias difíceis. Mas nunca se esqueça, Ele estará com você todos os dias. Portanto, lembre do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles prazer. A pior experiência do homem é chegar nesse tempo e dizer: não tenho prazer. Elias era um homem de Deus, mas chegou um momento na sua vida e disse: tira a minha vida, eu não tenho prazer. Jonas, um homem de Deus, profeta do Senhor, mas chegou diante do Senhor e disse: tira a minha vida, eu não tenho prazer. E tantos outros disseram da mesma maneira: não tenho prazer, prefiro a morte. Esse momento é terrível, esse momento é triste, esse momento é doloroso, mas ele só chega para aqueles que se esquecem do seu Criador. Mesmo esses homens, o Senhor ainda assim os fortaleceu para que eles cumprissem o propósito que estava no coração de Deus, e eles eram instrumentos de Deus para esse tempo. É por isso que eu disse: por mais que você não sinta a presença de Deus, Ele nunca te deixa, Ele nunca te abandona. Por mais que você se sinta sozinho, abandonado por todos, você jamais será abandonado pelo Senhor. Não é eu que estou dizendo, foi Ele quem disse. Pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta? Eu, porém, jamais me esquecerei de vocês. Eu jamais abandonarei vocês. Esse descontentamento só tem na vida daquele que não conhece ao Senhor, daquele que não busca na sua memória quem é o seu Criador. Quando nós vivemos assim, quando nós nos movemos dessa maneira, nós de fato temos um relacionamento com Deus e estamos preparados para os dias maus. Amém?
com a sua cabeça. Fale com o Senhor e agradeça a Ele por tudo que já aconteceu nessa noite. Querido Deus, nós louvamos, bendizemos, exaltamos o Teu santo e poderoso nome. Não permita, Pai, que a nossa mente sofra esses picos de apagões, onde viemos esquecer quem é o nosso Criador. Não somente o Deus que fez o céu e a terra, não somente o Deus que no momento da criação assoprou na narina do homem e ele tornou a alma vivente, mas que nós venhamos nos lembrar diariamente no Deus que nos sustenta simultaneamente todos os dias, que a sua graça, a sua misericórdia se renova em nossas vidas dia após dia, pois elas são a causa de não sermos consumidos, porque se renova a cada manhã. E nós louvamos e bendizemos o Teu santo e glorioso nome, Senhor. Não permita que o nosso coração nos engane, não permita que a nossa mente nos engane, nos levando, ó Pai, para longe do nosso Criador, mas que nós possamos a cada dia buscar, executar, Deus, a Tua palavra em nosso coração, meditar nela de dia e de noite, pois somente, ó Deus, com a Tua palavra nós estaremos intimamente ligados ao Senhor, pois o Senhor se manifesta a nós através da Tua palavra, na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, que veio, habitou entre nós, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está à destra do Pai, intercede por nós, e assim então nós vivemos sendo cuidados, sendo apacentado por esse sumo pastor. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos concede, em conhecer esta família real, esta família espiritual, para que a graça do Senhor se renove sobre a vida desta igreja, dessa agência viva, que eles sejam Jesus para essa comunidade, que cada um possa, dessa comunidade, olhar para eles e ver de fato o que é Jesus na vida deles, através do seu testemunho, seu jeito de falar, de viver, de tratar, e assim então o nome do Senhor seja glorificado. Abençoe o pastor Leomar, Deus, derrama a Tua porção sobre o Teu servo, a unção do Senhor seja constante sobre o Teu servo, que nunca segue a Tua botija, Pai, que ele, ó Pai, seja cheio do Teu Espírito Santo, ó Deus, que a cada dia ele se coloque em humildade diante do Senhor, para que o Senhor a seu tempo exalte, dê-lhe sabedoria para governar esta igreja, no poder do Espírito Santo, ó Pai. É assim que o Senhor o chama, o anjo da igreja e das flores, e assim o Senhor o trata, e assim o Senhor tem dado, ó Pai, essa incumbência de ser, ó Pai, um instrumento nas mãos do Senhor para conduzir este pequeno rebanho. Nós clamamos ao Senhor e já agradecemos ao Senhor por essa viagem preciosa que fizemos até aqui, guardados pelo Teu Espírito. Não seja diferente no retorno para o nosso lado. Estamos com os nossos corações alegres. Também a nossa recepção ali, que será para os nossos irmãos que estarão conosco. Já estamos sonhando com esse dia e será bênção para todos nós no poder do Espírito Santo de Deus. E assim nós oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Nesse mês de campanha de missões estaduais, veio o meu promotor missionário, nós apresentamos 12 projetos. Escuta bem o que eu vou lhe dizer, para fechar assim, ó. Falamos de 16 projetos, né? Foram 4 meses, 4 vezes 4, 16. 16 projetos. Um dia, Cláudio, eu parei para ver aqui na igreja, na nossa igreja, eu parei para fazer a lista de quantos ministérios tinha. Sabe quantos tinha? 33 ministérios. Essa igreja aqui, essa igrejinha pequena, 33. Então a pergunta que eles devem fazer é: são 33 ministérios na igreja local. Na denominação, o pastor apresentou com o missionário pelo menos 16 projetos. Não é possível que a gente aqui não se encaixe em nada. Não é possível. Não é, meu missionário? Não é, meu seminarista? É muita coisa. Se você quer servir a Deus, se você quer se comprometer com o reino, tem um lugar para você. E o legal disso tudo é que tem para você escolher assim, ó, eu não me identifico com isso aqui, tem isso aqui. Isso aqui também eu tenho dificuldade, tem isso aqui. O que não falta? A começar pela nossa igreja. Aqui na igreja tem 33. É brincadeira, meu missionário? 33. Na denominação nós falamos pelo menos de 16. Então o desafio para a gente é,
durante esses próximos dias, fazer igual as capixabas. Não tem aquelas conversas que você tem só você e Deus? Aquelas particular? Nós queremos te desafiar. Nessas conversas, pergunte: Senhor, me mostra onde é que eu posso me encaixar no meio disso tudo. Seja na igreja local, seja nos projetos denominacionais. Porque tem algumas coisas aqui que você fala: não, eu quero ir para fazer uma coisa além daqui da igreja. Pronto, nós temos a denominação. E aí você vai conversar com o Senhor e perguntar: Senhor, onde eu posso te servir? Me mostra. Ó, Deus mostra, tá? Deus mostra. E aí você vai servi-lo com todo afinco, do jeito que você desejar. Tem um lugar para todos nós. Eu escolhi ser um pastor local, cuidar de vidas de pessoas. Enquanto o pastor foi falando, eu fui relembrando, né? A história que eu contei para vocês, do moço da nossa comunidade, eu só contei o final. Mas o percurso foi esse aí. Levava, daqui a pouco ele lá. Ô, meu irmão, bora de novo, bora. E dá uma vontade retada realmente de desistir. Nós somos tentados o tempo todo. Porque humanamente falando, nós temos essas limitações de quantidade, né? Já vi aquele negócio do perdão? Eu te perdoei a primeira, te perdoei a segunda, te perdoei a terceira. Agora eu não quero mais conversa com você, né? Assim que a gente vai, né? Mas como o pastor bem frisou aqui, e o Senhor, quantas vezes a gente se inclina, né? E Deus, Ele realmente nos perdoa e nos dá a oportunidade. Então nós vamos orar finalizando este culto, agradecendo ao missionário, sua esposa, sua equipe que veio. Deus continue abençoando. E agradecendo a você, né, meu missionário? Vem cá para a gente finalizar a nossa campanha, entregando, né, este culto e entregando este mês. Hoje é 28. Durante a semana, quarta-feira ainda é junho? Faz as contas aí. Não, né? Quarta-feira já. Então a campanha realmente se encerra hoje. Né, neném? A campanha se encerra hoje. Durante essa semana, fica com essa conversa com o Senhor. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Muito obrigado porque você veio todos os domingos. Vieram ouvir a abertura com o pastor Osiel, nosso coordenador. Ele veio, falou sobre revitalização de igreja, implantação e revitalização. Na segunda semana, nós tivemos o pastor Adilson. Foi na segunda? Então, o pastor Adilson veio na segunda semana falando sobre evangelização com os indígenas. Na terceira semana, nós tivemos o pastor... Estou ficando velho. Na terceira semana foi o senhor. Isso aí. Foi o nosso missionário que enfatizou uma das capelanias, que foi a universitária. Não foi? O trabalho da evangelização na universidade, no campo de estudo. Então, tem muita área para a gente. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado pelo empenho de vocês. Não se esqueça de colocar no seu coração o alvo da sua oferta, para que a gente possa encaminhar para todos esses projetos. O missionário vai orar, finalizando o culto e também encerrando esta campanha em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por mais um dia na presença do Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação. Obrigado porque um dia o Senhor escolheu morrer por nós, entregando a sua vida ali na morte de cruz, sendo obediente ao Pai. Senhor, nós escolhemos ser e entregar a oferta ao Senhor. Muitas vezes nós oramos pelo campo missionário, muitas vezes nós contribuímos para o campo missionário, mas muitas vezes nós também decidimos ser a oferta. Nós decidimos ser o missionário que leva a palavra de Deus. Pai, a Tua palavra foi ministrada esta noite. Eu tenho certeza que o Senhor falou em corações missionários aqui. Assim como o Senhor tem falado comigo, ó Deus, que esta igreja, ela é um celeiro de missionários. Pai, que a cada dia o Senhor possa tocar nos corações, preparar homens e mulheres, crianças do Senhor para pregar o Teu Evangelho. E que nós possamos continuar sendo Jesus para o capixaba, apresentando Jesus para o capixaba através das nossas vidas, dos nossos testemunhos
no nosso andar, Pai, nas pequenas coisas, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, eu vou convidar o Ministério de Louvor, que vai finalizar cantando pra gente. E eu gostaria de encerrar esse culto igual toda semana. Por favor, pega essa pessoa que está do seu lado aí carinhosamente assim. Pega cuidado, hein, que ela está ficando de idade. Levanta ela e diz assim, ó, olha no fundo do olho dela. Foi um prazer estar aqui com você nessa noite. Fala com ela. Fala com o que está do outro lado também. E com quem está atrás de você, ó, atrás de você aí atrás. Se for um visitante, então... Cadê o pessoal que está nos visitando? Dá um tchau assim para eu saber. Dá um tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Aí, Micael, essa igreja ora por você, minha filha, tanto. Deus abençoe, meu irmão. Todos vocês que nos visitam, voltem mais vezes. Cadê meu missionário? Pega o pastor Ítalo. Por favor, pessoal, espera eu chegar lá na porta com o missionário e o pastor Ítalo para vocês poderem nos dar um abraço e terem uma semana abençoada. Sua mão no seu coração, por favor. Vá lá, vá lá. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam fielmente a volta do Messias Jesus, hoje e para sempre. Amém. Vamos lá, uma boa semana, Deus abençoe. Por favor, espera eu chegar lá com o missionário.